Meus amigos, boa noite. Nesses tempos de coronavírus e atendendo às sugestões de amigos, eu resolvi fazer algumas reflexões sobre fatos que considero pertinentes nesse momento. Atendendo às sugestões de diversos tricolores, que como todos sabem, eu sou tricolor, fui por muitos anos conselheiro, chefiei inúmeras delegações, fui advogado, fui diretor jurídico, tenho lá uma pequena contribuição e vou começar me referindo a essa questão que tem atormentado muito a torcida, parte da torcida do Bahia, que é a injusta e absurda designação do nosso CT, um patrimônio que vem de lá de trás, construído por Osório Vilas Boas, o maior de todos os nossos baluartes, indiscutivelmente o homem que preparou o Bahia, fez o Bahia para essa grandeza de hoje, porque foi lá atrás que ele comprou o primeiro patrimônio, a Fazendinha, que depois virou o Fazendão, que virou depois o Fazendão 2, que adicionado à nossa sede de praia, descambou lá no nosso CT de Dias Dávila. E que esse grupo que aí está, esse triunvirato que manda hoje no Bahia despoticamente, Carlos Ratti, Sidônio Palmeira e Belitani, resolveram de forma arbitrária e temerária, desconhecendo os grandes craques, os grandes baluartes, os grandes nomes que nós tivemos, e designaram um treinador, um profissional, com todo o respeito que eu tenho a Evaristo, mas um empregado do clube que recebia irregiamente para treiná-lo. O Bahia, eu acho que o torcedor, muitos deles não sabem disso, teve jogadores do tipo de Carlito. Carlito jogou 353 partidas no Bahia em 13 anos, foi o único clube que ele jogou, e fez simplesmente 253 gols, 21 dos quais em Bavi. Quer dizer, Carlito é um dos grandes responsáveis pela nossa grandeza. Poderia tranquilamente designar o nosso CT se fôssemos governados hoje por tricolores que respeitassem a nossa tradição. O que dizer de Nadinho, o maior goleiro da nossa história? Campeão brasileiro uma vez, duas vezes vice-campeão brasileiro, em 61, em 63, pentacampeão baiano, o maior goleiro de nossa história, numa posição, aliás, que tivemos goleiros legendários, como o Ioiô, como Oswaldo Baliza, como o grande Lessa, imortalizado na canção do grande tricolor Gilberto Gil. Aqui, aquele abraço para você, caro amigo. Evaristo, dizia eu, é um profissional de escola, mas é um profissional como qualquer outro dentro de uma estrutura de futebol aética, como é a estrutura do futebol brasileiro. Quando ele saiu do Bahia, bem antes de ele sair do Bahia, ele já expressava um certo desprezo, se referia muitas vezes, eu via lá na casa de Osório, Queixa, de Maracajá, de Petrônio, ele chamando o grande clube, o grande esquadrão de aço de time de merda na hora de renovar contrato. Na saída não foi diferente. Eu vou ler aqui para a torcida como se deu a saída desse cidadão do Esporte Clube Bahia. Diz aqui: apesar de ter contrato até o fim de 2002, Evaristo acerta com o Vasco e diz ao Bahia que saiu por causa de problemas particulares. Então o desprezo começa aí. Ele alegou problemas particulares e na verdade ele acertou com o Vasco. Mas não foi só. Ele saiu do Bahia através de um fax. Ele não teve a grandeza de vir aqui conversar com a diretoria, se despedir do elenco, dos funcionários do clube. Não. De lá mesmo, com um fax timbrado do Vasco da Gama, como diz aqui, o treinador não apareceu na reapresentação dos jogadores nessa quinta-feira, alegando os mesmos problemas familiares.
Portanto, todos esperavam que ele estivesse em Salvador, mas ele estava lá, já acertando com o Vasco da Gama. O que é normal, o futebol é assim, mas não ele pretextar problemas particulares para abandonar o barco. Eu vou ler aqui para você, torcedor tricolor, o teor desse fax. Diz ele: sirvo-me do presente para comunicar que, em virtude de problemas particulares, não poderei dar continuidade ao serviço que até então prestava a essa instituição. No mais, ficam meus agradecimentos pela maneira como fui tratado pela minha passagem no clube, desejando-lhe um ano vitorioso. No mais, com esse desprezo absoluto de quem se acha superior a uma das maiores agremiações do mundo, um dos maiores clubes do mundo, na minha opinião, que só encontra um paralelo no Napoli, que é um time também da periferia do futebol italiano, e mesmo assim conseguiu protagonismo como nós, que somos indiscutivelmente, ainda somos, a maior força do futebol do Norte e Nordeste. Nós temos o nome de Nadinho, nós temos o nome de Adrialdo Ribeiro Costa, o autor do nosso hino, um maestro, um gênio, um professor, um advogado, um teatrólogo, um pioneiro do teatro infantil no Brasil. Nem se fala no nome do professor Adrialdo Ribeiro Costa. Mas tudo isso, Belitani, tudo isso, Sidônio, tudo isso, Carlos Ratz, é para quererem buscarem apagar o nome do grande Osório Vilas-Boas. Esse homem que, quando ingressou no Esporte Clube Bahia, nós éramos simplesmente o quarto em torcida aqui no estado, que era um clube de elite. Osório, com a genialidade dele, conseguiu popularizá-lo através do hino, levando o Bahia para o interior, levando o Bahia para 2 excursões vitoriosas na Europa, em que vencemos Milan, Inter de Milão, Seleção da Rússia, Bayern de Munique, Lokomotiv e Clube do Porto, como Nestor Mendes Júnior pode constatar aí na condição de grande historiador do clube. Aqui o meu protesto contra essa arbitrariedade que não reconheceu um Baiaco, que não reconheceu um Roberto Rebouças, que não reconheceu o grande Bobô, a elegância sutil de Bobô, também ele imortalizado na canção, dessa vez não do tricolor Gilberto Gil, mas do tricolor Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, a quem eu tive a honra de, acompanhado por Paulo Maracajá e Osório Vilas-Boas, entregar uma camisa do Bahia na sua residência do Rio Vermelho. Esperemos que essa injustiça seja corrigida. Esperemos que a torcida do Bahia se levante contra essa teratologia e faça com que esses dirigentes esqueçam a política eleitoral, esqueçam as vaidades, esqueçam as vendetas, as vinganças, esqueçam as políticas rasteiras e se lembre dos grandes heróis, dos grandes nomes que tivemos, que poderiam, com muito mais grandeza, representar a história do clube. Gostaria também de lembrar do grande Eliseu Vinagre de Godoy. Jogava contundido, jogava sangrando, jogava sem contrato, assim como o Baiaco também fazia. Eu não tenho dúvida de que Eliseu é um tricolor muito mais acendrado, muito mais apaixonado do que Evaristo de Macedo, que foi apenas um cidadão que passou por aqui, teve seus méritos, mas treinou uma grande equipe que tinha jogadores do quilate de um Zé Carlos, de um Charles, o Príncipe Charles, que categoria, e do nosso grande goleiro Ronaldo, meu colega. Por hoje era isso que eu queria dizer, era meu recado. Um forte abraço a todos.